compartilhar. É calma, tá? Tcharará, tcharará, tcharará. E vamos iniciar aqui, compartilhar o som. Vamos iniciar a nossa trilha de aprendizado. Hoje vamos falar sobre procuração, necessariamente um instrumento do mandato, ou seja, o advogado só pode atuar perante o Poder Judiciário através do instrumento de mandato, que é a nossa procuração. Se der tempo, ainda falo um pouquinho sobre o subestabelecimento. Nossa matéria hoje, procuração, um instrumento do mandato. Vamos explicar, tentar aluviar, inclusive, com o modelo de como se faz uma procuração. E antes disso, sempre tem o meu motivacional. Vamos ao motivacional de hoje? Boa noite. Hoje estamos recebendo no nosso programa uma pessoa de destaque e muito conhecida no mundo corporativo, o estagiário. Boa noite. Prazer em recebê-lo. Prazer todo meu. Bem, para começar, eu gostaria que você me contasse sobre o seu trabalho, como é a sua rotina no dia a dia na empresa. Olha, é bem puxado. Eu chego perto da hora do almoço, eu vou sair à noite. De vez em quando faço umas coisas lá, mas o segredo é sempre fingir que está fazendo alguma coisa. Porque aí ninguém manda você fazer nada, porque acha que você já está fazendo algo. Mas você não procura estabelecer proativamente algo desafiador para você fazer? Não, porque eu não sou bobo, porque o salário é o mesmo, para que inventar? Mas o que mudou na sua vida depois que você começou o estágio? Mudou muita coisa. Tiveram mudanças boas e mudanças ruins. Vamos começar pela parte ruim. A parte ruim é que o estágio consome muito meu tempo, né? Aí acaba atrapalhando algumas atividades minhas, atrapalha minha malhação, por exemplo. Mas não dá para você malhar de manhã ou à noite? Não, malhação que eu falo é malhação da televisão, programa. Ah, sério? Você está sentindo muita falta de assistir a malhação? Eu não sinto tanta falta porque eu consigo assistir da empresa. E aí é que começa a parte boa da história. Qual seria? A internet é muito rápida. Dá para assistir malhação tranquilo, em tempo real. Eu consigo baixar filme, consigo baixar série, eu consigo ver entretenimento adulto, sabe aquele negócio? Aí eu pego, boto tudo no pendrive e levo para casa todo dia. Mas a empresa não bloqueia acesso a portais, download? Bloquear, bloqueia. Mas a gente é brasileiro, dá um jeitinho. Espera aí, o acesso é bloqueado e você ainda consegue liberação? Ah, todo mundo fala que no mundo corporativo tem que ter relacionamento, né? Esse negócio de network, não sei o quê. Eu tenho meus contatos também. Pessoa na informática é meu peixe, libera pra mim. Eu queria até aproveitar a oportunidade, se você permitir, mandar um abraço pra pessoa na informática, né? Ratinho, Catuaba, Pinóquio, é nóis! Mas é só isso que você acha de bom no estágio? A internet rápida? Impressora também. Impressora o quê? Impressora rápida, muito rápida. Imprimo o trabalho da faculdade rapidinho, é uma maravilha. Mas pode usar a impressora da empresa para imprimir trabalhos de faculdade? Eu acho que pode, né? Porque eu vejo a secretária imprimir lá umas 100 folhas do relatório gerencial do não sei o quê. Por que eu não posso imprimir 20 folhas do trabalho da minha faculdade? Sei. Tem o telefone também. É rápido? Não é grátis. Mas além da internet rápida, da impressora e do telefone grátis, o que mais lhe agrada? A grana. E você está usando bem esse dinheiro? Está investindo em você? Tô investindo em mim, tô investindo. Tô comprando roupa, relógio, vodka. Tô indo nas baladas incríveis, né? Pena que rolam uns conflitos de horário, assim. Como assim? É até bom você falar sobre isso, sabe? Porque eu acho que é um erro nas empresas. Porque, vê só, a empresa te paga pra quê? Pra você ter dinheiro de ir pra balada. Só que as melhores baladas é dia de quinta. Aí na sexta, a empresa quer que chegue cedo. Como é que pode? Ah, mas se você quer ir embalado em dia de semana, tem que fazer um sacrifício e acordar cedo no dia seguinte. Mas de que adianta eu dormir pouco e ir trabalhar mal? Eu não vou conseguir fingir direito. É muito melhor eu dormir bem e ir trabalhar novo. Aí chega atrasado no dia seguinte. Ah, acontece. Todo mundo. E seu chefe não briga com você? Briga, mas eu não falo o motivo real, né? Eu falo pra ele coisas que acontecem com todo mundo sempre, né? Tipo, o pneu do carro furou, né? Então, tava na parada de ônibus e o cara do Ibope veio me entrevistar, né? Acontece com todo mundo, ele vai entender. Vai. Tá bom, vamos para o intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o estagiário. Mas você não me falou sobre a experiência, o know-how. A experiência está sendo bem legal.
Esse negócio que você falou, know-how aí, eu não tô sabendo como é que é esse negócio ainda, ninguém me falou. O network, tô indo muito bem, o professor de informática, muito amigo meu, tá indo bem. Mas network não é só amizade com o pessoal da informática para conseguir acesso à internet. Não, eu também tomo chopp com o pastel, o pessoal do financeiro, do RH, logística, conheço todo mundo. Por sinal, fiquei sabendo que você aprontou na festa de confraternização de final de ano. Como foi isso? Pô, a empresa pagou open bar. Eu me acabei, né? Eu tomei todas, aí eu comecei a falar besteira, falei os apelidos que eu criei pros gerentes, né? O Zé Pequeno, Aeroporto de Mosquito, né? Mulher Berinjela, né? Aí, pô, vomitei na mesa, foi muito engraçado. Foi muito legal. Você não acha que excedeu os limites? Sabe por que não? Porque eu já tenho tempo na empresa, eu já tô quase o quê? 3 meses, entendeu? Ou seja, eu já conheço a galera, eu tô enturmado já, entendeu? Eu tenho intimidade pra isso. E outra, eu acho assim, se a festa da empresa, momento de descontração, tem que beber à vontade. Porque se não beber à vontade, é chateação. Você excedeu os limites, né? Olha, um pouco, né? Eu quase que me dava mal, porque eu dei em cima da secretária do diretor. Mas eu me escapei por pouco, deu sorte. E o que você planeja para o seu futuro? Olha, eu nem acabei a faculdade ainda e já tá a maior pressão. Esse negócio de pós-graduação, MBA. Pô, eu tô num ritmo tão frenético, sabe? De trabalho, faculdade. Acabou a faculdade, eu quero dar um tempo, sabe? Eu quero pensar, quero ter qualidade de vida, sabe? Tipo, passar assim, uns 5 anos viajando, sabe? E quando você voltar? Agora eu vou voltar, quero ser gerente. Ah, mas fingindo que só trabalha, jamais vai Mas alcançar. o gerente também só finge que trabalha. Só que o gerente, ele finge que trabalha numa cadeira mais confortável, com salário mais alto. Assim eu finjo muito melhor. E a empresa já sinalizou algo a respeito do seu futuro? Na verdade, eu tô saindo da empresa. Saindo, houve algum problema? Teve uma treta aí do notebook, sabe? Notebook? Ah, cara, eu não queria falar sobre isso, sabe por quê? Porque assim, foi uma besteira. Eu acho que a empresa, ela fez uma tempestade no copo d'água. Porque a empresa tem milhares de notebooks, foi só um. Ah, e você está saindo da empresa por causa da treta do notebook. Bem, o que o meu chefe falou não foi isso. Ele falou assim, ele falou que foi porque no momento não existem oportunidades disponíveis na empresa para o seu perfil de profissional. Foi o que ele falou. Sabe o que eu acho? Eu acho que essa empresa, ela não valoriza o estagiário. Não dá oportunidade para a gente crescer. Porque eu quero vencer. Eu acho que eu preciso procurar uma empresa melhor para eu trabalhar. Para encerrar nossa conversa, você gostaria de dar alguma dica para os jovens que estão começando com a carreira? Olha, eu fiz muito entrevista de emprego, virei especialista nesse negócio. Então, o que eu posso dizer é o seguinte: cada um tem que imaginar que é um produto e saber vender o seu produto, saber falar aquilo que o cliente quer ouvir. Sabe aquelas qualidades que toda empresa procura no profissional? Tem que falar isso. Tipo assim, eu sou um cara dinâmico, dedicado, organizado, centrado, ágil, versátil, flexível, criativo, proativo, decisivo, comunicativo, comprometido, extrovertido, mas não sometido, não. Eu sou agregador de valor, adaptável a mudanças, focado em resultados, tenho facilidade para trabalho em equipe, espírito de liderança, bom relacionamento interpessoal e pensamento sempre positivo, exceto quando estou esperando o resultado do teste de HIV. Aí não. Em toda a minha carreira, eu sempre busquei dividir responsabilidades, subtrair as diferenças e somar os esforços para multiplicar os resultados. Adoro encarar desafios, correr riscos e cumprir metas. Minha grande qualidade é a ética e o profissionalismo. Meu maior defeito é ser muito perfeccionista. Esse é o nosso problema, isso é o que está acontecendo dentro da carreira de direito. As pessoas pensam isso do estagiário. Então, temos que mudar isso, precisamos mudar isso, precisamos fazer com que as pessoas entendam mais o que é ser estagiário. Pelo amor de Deus, o estagiário não é fingir que trabalha, não é vender um produto, você tem que demonstrar competência. Hoje nós estamos no mundo de competência. Se a pessoa não tem competência, não consegue ficar numa posição profissional por muito tempo, ela vai ter que desenvolver outra área, ir para outra área. E é essa nossa maior preocupação no momento que a gente vem exatamente apresentar essas aulas, essas trilhas, né, de aprendizagem aqui de prática. Prática. É claro que eu preciso dar algum conceito, preciso dar uma parte acadêmica e outra parte prática. Então, vamos começar hoje com o instrumento do mandato. Mandato, TO,
que é aquele que você vai representar alguém. Mandado, DO, é ordem, é diferente. Então, vamos falar sobre o instrumento mandado, que é a procuração. O conceito de mandado está no artigo 653 do Código Civil e diz: opera-se o mandado quando alguém recebe de outrem poderes para, em nome do mandato, em seu nome, praticar atos e administrar interesses. Esse é o conceito de mandato, que é, nesse caso, a procuração é um instrumento do mandato, ou seja, o instrumento para você comprovar que tem poderes para representar alguém é através da procuração. Tá? Conceito de procuração é o ato pelo qual alguém atribui a outrem voluntariamente. A voluntariedade é essencial para a validade do ato jurídico, que nesse caso é o instrumento de mandato, tá? A procuração. Poderes de representação. As procurações que exigem intervenção notarial devem ser feitas da seguinte forma. Quais são essas que exigem intervenção notarial? É aquelas que são feitas por instrumento público, perante o notário público, o cartório, é feito perante o cartório. Normalmente que exigem por exemplo, compra e venda de imóvel. A compra e venda de imóvel só pode ser feita através de procuração para o instrumento público. A representação processual, ou seja, aquela que nós fazemos perante o Poder Judiciário, não precisa ser para o instrumento público, pode ser para o instrumento particular. Mas no momento que você vai fazer uma procuração para o instrumento público, é aquela feita perante tabelião. O documento escrito, obrigatoriamente, por quê? Porque a procuração privada pode ser verbal, não necessariamente um instrumento escrito. Agora, a procuração para o instrumento público deve ser feita sempre por escrito e assinado pelo representado presencialmente com a letra dele perante o tabelião. Nesse caso, quem está sendo representado tem que assinar a procuração, tá? E olha só, necessariamente o documento pode ser por reconhecimento de firma, por autenticidade ou semelhança. Por autenticidade, reconhecer firma é reconhecer a assinatura daquele que está sendo representado, tá? A assinatura dele pode ser reconhecida por autenticidade quando ele vai perante, pessoalmente, fisicamente, perante o tabelião e assina na presença dele. O tabelião diz, é ele, que aí se diz por autenticidade, é ele, ou por semelhança, que é aquela que você vai reconhecer firma, você assina e não vai, pede alguém para reconhecer a firma para você, o tabelião pega, compara as assinaturas e, olha, por semelhança, parece ser ele. Então, o instrumento de mandado, ele pode ou não ser com firma reconhecida. E a firma reconhecida pode ser por instrumento público ou por instrumento privado. E quando é para o reconhecimento de firma para o instrumento público, pode ser por semelhança ou autenticidade, tá? Continuando. Parou por quê? Por que parou? Tá aqui. Dentro do Código Civil, diz o artigo 654, todas as pessoas capazes, ou seja, tem que ter capacidade de direito, capacidade de exercício para assinar. Se for incapaz, quem é que vai assinar a procuração? Nesse caso, vai ser o representante legal que vai assinar. Então, vai ser dada pelo representante. Por exemplo, menores de 16 anos, quem faz a procuração e assina é a mãe ou o pai. Tá? E com relação aos incapazes, quem assiste na assinatura do documento são os representantes legais. Se não tiver representante legal, tutor ou curador, tanto no absolutamente capaz quanto no relativamente capaz, que é assistido. Todas as pessoas capazes de direito, capazes de exercício, tá? São aptas para dar procuração mediante instrumento particular que valerá desde ter a assinatura do outorgante. Então, se você fizer por instrumento particular, beleza, mas tem que assinar quem está dando poderes, outorgante. Outorgante é quem concede poderes, outorgado é quem está recebendo os poderes. Poderes de quê? De representar. Parágrafo 1º. O instrumento particular deve conter a indicação. Então, quando você fizer o documento de procuração, vai ter que ter obrigatoriamente esses elementos. Então, quais são os elementos que tem que ter uma procuração? É o que a gente vai elencar agora. Posso colocar mais? Pode colocar elementos a mais. Posso colocar elementos a menos? Não. Não, porque só tem validade se tiver
essas informações. Primeiro, a indicação do lugar onde foi passada. Por isso que lá no final a gente coloca Niterói, tanto do tanto, o local. A qualificação do outorgante e do outorgado. Qualificação 319 do CPC. É nome completo, estado civil, nacionalidade, profissão, CPF, identidade, toda aquela qualificação do 319, tá? Tanto do outorgante, que está dando poderes, quanto do outorgado, que está recebendo poderes, tá? A data e o objetivo da outorga. A data a gente coloca lá embaixo, como eu falei, Niterói, tanto do tanto, já está a data lá, preencheu. E o objetivo da outorga com a designação e a extensão dos poderes conferidos. Então, você vai ter que descrever quais são os poderes. Transigir, acordar, representar perante o Banco do Brasil, perante a Justiça, no processo tal. Você vai dizer aonde e para quê? Quais são os poderes que você dá a ele? Ele pode assinar acordo no seu nome? Ele pode desistir da causa? Ele pode apresentar a inicial? Você vai ter que informar os poderes outorgados, tá? E até onde eles vão. Por exemplo, eu sempre falo com meus alunos para tomar muito cuidado que os seus poderes têm que acertar com o seu cliente. Por exemplo, eu vou cobrar, vai ser a nossa aula da semana que vem, contrato de honorários, eu tenho que acertar com o meu cliente que meu serviço vai até onde? Primeira instância, se você não acertar, falar, eu te represento na ação tal, quer dizer que você vai até a última instância com ele. Então, eu, ao contrário, delimito, eu limito poderes para efetuar sua representação na primeira instância, porque eu só vou até a sentença da primeira instância. Ou se houver uma necessidade de um agravo de instrumento, recorrer sobre alguma coisa, já é a segunda instância, a gente vai ter que fazer outra procuração, ou, consequentemente, outro contrato, que é aonde vai o limite dos meus poderes e exatamente o acordo que nós fizemos de contrato de honorários. Isso vai ser uma coisa que nós vamos discutir semana que vem, que é exatamente como cobrar. Tá? Parágrafo 2º. O terceiro, com que o mandatário tratará, poderá exigir que a procuração traga a firma reconhecida. Então, toma cuidado, não vai bater boca com as pessoas. O fórum ele não precisa de você reconhecer firma mais, porque você tem o seu token como advogado e você não precisa da firma reconhecida, porque você já está com o seu token lá informando que aquele documento é verdade, você assina um termo de veracidade daquilo que você está falando, sob as penas da lei. Se você mentir, fraude, você vai ser representado por fraude, tá? Agora, nos outros locais, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, INSS, etc., podem ou não exigir que tenha a firma reconhecida, ou seja, a assinatura da pessoa seja reconhecida em cartório. E até mesmo para o instrumento público, vai ficar ao bel prazer daquele órgão, aquela instituição. Não bate boca. Você está vendo que aqui, exatamente a 654, parágrafo 2º, a lei que exige isso, que determina isso. Então, não é você que vai decidir se vai ser procedimento público ou privado, se vai ser reconhecimento firme ou não. É o órgão ou a instituição que você vai apresentar. 655, ainda quando se outorgue mandado para o instrumento público, pode se subestabelecer mediante instrumento particular. Então, às vezes, você está atuando com uma procuração num determinado momento e você quer que alguém faça, um outro advogado continue a procuração para você, continue o serviço para você. Você pode outorgar uma coisa chamada subestabelecimento, que vai ser assunto daqui a pouco eu vou tratar. Se não, na semana que vem eu trato disso, tá? Aqui está dizendo que se você fizer para o instrumento por procuração, você não precisa fazer o subestabelecimento para o instrumento público também, pode ser para o instrumento privado. É isso que está explicando. O 656, o mandado pode ser expresso ou tácito, verbal ou escrito. Olha só, o próprio Código Civil delimita que você pode fazer procuração para o instrumento público ou privado, ele pode ser escrito ou verbal, sem problema nenhum. 657, a outorga do mandado está sujeita à forma exigida por lei para o ato a ser aplicado. Não se admite mandado verbal quando o ato deve ser celebrado por escrito. Então, quando a lei diz que tem que ser uma procuração por escrito, uma ordem por escrito, só vale por escrito. Não adianta você virar e falar assim, eu mandei verbalmente. Então, muito cuidado com isso. Isso são falhas, pequenas falhas que os advogados cometem, tá? 658, o mandado presume-se gratuito quando não houver sido estipulada a retribuição, exceto, olha o nosso caso aí, se o seu objeto corresponder ao daqueles que o mandatário trata por ofício ou profissão lucrativa. Então,
o correspondente jurídico, o despachante, o advogado. A sua profissão é representar determinada pessoa em determinado lugar. Então, a princípio, aquele instrumento de procuração comprova que é uma relação de prestação de serviço. Porém, aos advogados, eu sempre esclareço, toma cuidado, faz a procuração, porque ali, a princípio, é gratuito, e faz o contrato de honorários para delimitar qualificativamente, explicitamente, quais são os atos que você tem que fazer como advogado. Muito cuidado com isso, tá? Então, eu exijo sempre dos meus alunos que façam o contrato por escrito. Na procuração, coloca só os poderes, otorgante e otorgado, data, local, data e assina. Só isso. E faça o contrato em separado. Parágrafo único. Se o mandado for oneroso, caberá ao mandatário a retribuição prevista em lei ou no seu contrato. Por isso que tem que ter o contrato, entendeu? Se é oneroso, tem que ter o contrato. Tem que dizer quanto é que vai pagar ali. Posso fazer na procuração? Você vai expor aquela procuração para todo mundo? Então, muita atenção no que você está falando, tá? Se você botar, que você vai ter que chutar a procuração, vai estar lá escrito quanto você vai cobrar, a sua conta, o seu valor. Toma cuidado, tá? Sendo estes omissos, será ela determinada pelos usos do lugar ou, na falta desse, pelo arbitramento. Pode o juiz pegar e arbitrar se você não falar quanto você cobra para os honorários. Cuidado, cuidado. 659. A aceitação do mandado pode ser tácita o resultado do começo da execução, ou seja, execução do mandado. Então, você mandou a procuração para você, você já inicializa, não tem a assinatura sua. É preciso, se você quiser delimitar quando é que iniciou a representação, você assina falando que ali começou a execução daquele mandato, daquela procuração. 660. O mandado pode ser especial a um ou mais negócios determinantes ou geral a todos os mandantes. Pode ser de forma geral ou delimitado para tratar de assunto perante a Caixa Econômica Federal. Ou então para a realização de todos os atos administrativos, judiciais e extrajudiciais. É bem geral. Eu digo, o generalista nunca é suficiente. Por quê? Porque a pessoa, o órgão ou instituição que está recebendo seu mandato pode exigir mandado específico para você fazer aqueles atos. Então, toma muito cuidado, tá? Aí vem, o mandado em termos gerais só confere poderes para a administração. Parágrafo 1º, para alienar, hipotecar, transigir ou praticar os outros quaisquer atos que exorbitem da administração ordinária, depende a procuração de poderes especiais expressos. Então, se você quiser hipotecar, transigir, você tem que escrever poderes para alienar, hipotecar, transigir. Tem que estar escrito isso na procuração, tá? O poder de transigir não importa o de firmar compromisso. Transigir é você pegar e delimitar uma outra forma. Então, não lhe dá poder para você firmar um compromisso. Tem que estar explícito. Transigir, firmar compromisso é em separado. 662. Os atos praticados por quem não tenha mandato ou o tenha sem poderes suficientes são ineficazes em relação àquele cujo nome foram praticados, salvo se esse ratificar. Então, se não tinha poderes para fazer aquilo e você fez, para começar, é ineficaz. Não tem validade, é ineficaz, não serviu para aquilo que se destinava. Para poder servir, pode quem te outorgou os poderes ratificar. Não, eu dou poderes para isso, acrescenta esse poder. Beleza, aí pode acontecer. Parágrafo único. A ratificação há de ser expressa ou resultar de ato inequívoco e retroagirá a data do ato. Então, tem que ser expressamente, tem que ser por escrito, ratifico o ato realizado por fulano, por meu advogado, se no seu mandado, na sua procuração, não tinha poderes para isso. Tá? 666, the number of the beast, o maior de 16 e menor de 18 anos, não emancipado, pode ser mandatário. Olha só, o relativamente capaz pode ser mandatário, pode fazer uma procuração, mas o mandante não tem ação contra ele, senão de conformidade com as regras gerais aplicáveis às obrigações contraídas por menores. Então, toma cuidado, que você aí não pode processar ele para cobrar os honorários, por exemplo. Você vai ter que precisar de
poderes dos pais para isso. Eu acho isso bem interessante. Sempre que houver um menor de 18, você pede o pai para assinar ou a mãe para assinar junto, tá? É só um toquezinho. 667, o mandatário é obrigado a aplicar toda a sua diligência habitual na execução do mandado e a indenizar qualquer prejuízo causado por culpa sua ou daquele a quem estabelecer sem autorização poderes que deveria exercer pessoalmente. Aí está o problema maior dos advogados que não prestam atenção. Então, se você cobrou, não me interessa. Se você não está cobrando nada, se está fazendo pro bono, você vai ter a mesma diligência como se estivesse cobrando uma fortuna, necessariamente. Toma muito cuidado que isso aí engloba principalmente o advogado, porque eu estou falando aqui para advogado, não estou falando para despachante, corretor, nada disso. Estou falando para advogados. Advogados e advogadas. Toma muito cuidado, se você cobrar 10 mil reais, você vai ter que fazer como se estivesse te pagando R$ 1.000.000. A mesma coisa. E olha só, a responsabilidade objetiva que está aqui dentro do 667, está dizendo, e a indenizar qualquer prejuízo causado por culpa sua. Então, se você fizer alguma besteira, perder o prazo, perder o documento, não advogou de forma correta, perder a causa é nossa responsabilidade de meio. Mas se você houve culpa quer dizer houve a negligência, imprudência ou imperícia, se você foi algum desses, a responsabilidade é objetiva. E toma cuidado, se você subestabelecer, se você passar a procuração para outro advogado sem a quiescência, sem a autorização do seu outorgante, você responde também, inclusive, pelos atos que o outro advogado fizer. Meu conselho é, se você vai sair da causa, não passa subestabelecimento, manda o seu outorgante fazer uma nova procuração para esse novo advogado. É assim que tem que ser. Tá? Parágrafo 1º. Se não obstante proibição do mandante, o mandatário, se fizer substituir na execução do mandado, responderá ao seu constituinte pelos prejuízos ocorridos sob a gerência do substituto, embora proveniente de caso fortuito, salvo provando que o caso teria sobrevindo, ainda que não tivesse havido subestabelecimento. Então, se você subestabelecer porque você não pôde, ficou doente, etc., você vai ser responsabilizado do mesmo jeito. Não está dodói, etc. Mandou outro ir, você continua responsável. A não ser que você diga, ó, nós vamos já perder a causa do mesmo jeito, por exemplo. Se você conseguir provar isso, aí está salvo. Parágrafo 2º, havendo poderes de subestabelecer, só serão imputáveis ao mandatário os danos causados pelo subestabelecido, se tiver agido com culpa na escolha desse ou nas instruções dadas a eles. Então, toma cuidado que a responsabilidade continua objetiva, a sua culpa, porque você não avisou, não explicou como é que era corretamente o processo, você vai responder do mesmo jeito. Se a proibição de subestabelecer constar na procuração, pode o seu outorgante dizer não está autorizado a subestabelecer. Então, se determinar, você não pode subestabelecer. Porém, sendo omissa a procuração, se não falar nada sobre o subestabelecimento, o procurador será responsável se o subestabelecido proceder culposamente. Então, toma cuidado nessas situações. Vamos aproveitar, sair do Código Civil e vamos ver o que fala da procuração no CPC, no Código de Processo Civil. O artigo 105 delimita, da mesma forma, a procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular, assinada pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto, aí vem os poderes especiais que você tem que botar na procuração. Além daqueles que nós falamos lá no Código Civil, também tem que botar na procuração receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica que devem constar de cláusula específica. Então, olha só, os poderes gerais, está na cláusula ad judicia, que se chama, e tem poderes especiais que têm que ser explicitamente escritos na procuração. Muito cuidado com isso, que tem advogado que erra ainda. Erra. E eu sou o cara chato que vai ler procuração até para ver se os poderes estão corretos. Tá? Parágrafo 1º.
A procuração pode ser assinada digitalmente na forma da lei. Olha aí a assinatura digital entrando, olha que legal. Só toma cuidado da assinatura do .gov. Só toma cuidado com isso, tá? A procuração deverá conter o nome do advogado, olha só, a mesma coisa, tem que ter obrigatoriamente dentro do instrumento de procuração o nome do advogado, seu número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e o seu endereço completo. Então, tem que botar o endereço do outorgante, que é o advogado completo, tá? Se o outorgado integrar sociedade de advogados, a procuração também deverá conter o nome dessa, seu número de registro da Ordem dos Advogados do Brasil completo. Então, se por acaso você colocar, se fizer parte de uma sociedade de advogados, tem que botar a procuração outorgada para a sociedade de advogados tais, advogado tal, advogado tal, advogado tal, tem que ter o nome de todo mundo, tá? Se for passada a procuração para a sociedade de advogados, porque todos poderão atuar. Agora, se for você sozinho, só o seu nome, tá? Salvo disposição expressa em contrário, constante do próprio instrumento, a procuração outorgada na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do processo, inclusive para o cumprimento da sentença, que é até ali faz liquidação, vamos cumprir voluntariamente a sentença, tá? E na execução forçada, continua, se está nos autos, a procuração com poderes, não só do processo de conhecimento, vai também na execução. Ah, professor, vou ter que fazer um processo autônomo lá em Guapimirim para executar a pessoa, então vai ter que fazer uma nova procuração. Que aí é um processo separado, não está no mesmo processo de conhecimento e está na execução, tá? É necessário, tá? Quais são qual é a classificação das procurações? Nós temos a procuração judicial, chamada adjudícia, que é para o foro em geral, ou seja, perante o poder judiciário, com poderes adjudícia. A extrajudicial é a chamada extrajudícia, que é para fora de juízo, fora do juízo. Então, por isso que às vezes na procuração você vê lá em latim, para adjudícia é extra, para tanto judicial quanto extrajudicial, tá? Temos ainda a procuração pública, que é aquela lavrada em cartório, perante tabelião público, que eu expliquei para vocês. Nós temos a procuração por instrumento particular, que é aquela que a gente baixa a porcaria vagabunda do vagabundozinho de modelo do Google, modelo chechelento, pelo amor de Deus, faça a sua procuração, para de pegar modelo e copiar o modelo da internet. Tem problema, tem erro, falta alguma coisa, depois você, não sabia. Não adianta não saber, você pegou o modelinho da internet, então começa a fazer, procura seu professor, está certo isso aqui, professor, está errado, como é que eu faço? Aproveita enquanto você está na faculdade, é ali que você tem que tirar a dúvida, tá? Geral, procuração por poderes gerais, que outorga poderes para gerir todos os seus negócios. Poderes especiais são aqueles que não estão englobados nos poderes gerais, você tem que explicitamente dizer quais são os poderes. Amplas, não é? Poderes amplos, vem assim escrito, poderes amplos, quer dizer que você pode tomar decisão sem consultar o cliente. Agora, se vem escrito poderes restritos, você só pode tomar determinados atos, realizar determinadas coisas, se for autorizado pelo outorgante. Toma cuidado nessas pequenas diferenças que às vezes está escrito lá e a pessoa nem sabe. Capacidade do outorga. Quem pode, quem tem poderes para outorgar uma procuração. 654, que nós já falamos, e é repetitivo, tá? É assim que se estuda, repetição, massificação, o tempo todo explicando, porque a gente precisa ter mais discernimento sobre isso. Quem tem capacidade para outorgar poderes? Todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração mediante instrumento particular, que valerá desde que tenha assinatura do outorgante, ou seja, quem deu poderes. Forma 654 do Código Civil, parágrafo 1º, o instrumento particular deve conter a indicação do lugar onde foi assinado, deve conter, lugar onde foi assinado ou passada, a qualificação do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga com designação e a extensão dos poderes conferidos.
essa é a forma. Tem que constar, você vai fazer a estrutura da procuração, tem que constar isso. Tá? Os tipos de procuração. Ou a procuração ad judicia, aquela judicial que nós já falamos, é o artigo 105 do CPC que diz: a procuração geral para o foro conferida por instrumento público ou particular, assinada pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, salvo para, aí tem que ser poderes especiais, para receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o que se funda a ação, receber, dar quitação e firmar compromisso. Então, quando você faz uma procuração judicial, você tem todos os poderes, exceto esses poderes especiais que eu falei, que você tem que explicitar. Além dos poderes exigidos por foro geral, tem os poderes especiais para receber da citação, assim, tá? A judicia et extra. A judicia é praticar os atos em juízo e fora dele. Aquilo que eu falei com vocês agora há pouco. Ad negotia. Ad negotia é a procuração que nós realizamos para administrar interesses do mandante. É a procuração que a pessoa comum normalmente tem. Advogado não utiliza muito essa procuração porque é para administrar negócios. Se o advogado for administrar, ele faz um ad negócio. A put acta. A procuração put acta é aquela conferida nos próprios autos da causa pelo respectivo escrivão na presença do juiz ou no cartório com duas testemunhas. Está lá na audiência, precisa do advogado, vem cá. Faz a procuração aqui, eles fazem na ata de audiência mesmo, as testemunhas assinam, a parte outorgante assina, é a put acta. Isso às vezes não acontece, isso é muito raro acontecer. Isso era mais na minha época. Hoje está mais difícil acontecer. Por quê? Porque está tudo digital. Você já tem que juntar os documentos e alguns recursos, principalmente, se você não juntar aquilo que está pedindo, o anexo que está pedindo, agora vem lá o anexo de procuração, comprovante de residência, se você não juntar um anexo ali, ele nem distribui. Então, muito cuidado com isso, tá? E a última é uma terminologia antiga, é aquela de rábula, caução de rato. A caução é o compromisso assumido pelo advogado, sem procuração, para defender a parte na demanda, apresentando o mandado escrito regular dentro do prazo mínimo determinado pelo juiz. Porque às vezes você não está com a procuração, e às vezes isso acontece, como, por exemplo, vai ter que entrar um relaxamento de prisão, principalmente criminal, que você não tem acesso rapidamente ao seu cliente, você aceitou a causa, você faz lá a representação e pede para juntar no prazo de 15 dias, 10 dias, o prazo que o juiz der, para juntar a procuração, porque você não conseguiu ter acesso ao seu cliente, tendo em vista que ele estava em trânsito, etc, etc. Tá? É a caução de rato. Vamos fazer uma procuração. Vamos aplicar a teoria na prática. Eu fiz a cama. Fiz a cama, arrumei a casa. Vamos te dar agora a chave do castelo. Como se faz uma procuração? Vamos elaborar uma procuração e um estabelecimento com base nas informações seguintes. Vamos lá. Contratado, Micaleteia da Silva, brasileira, casada, advogada. Repara, é a contratada, então é quem vai receber os poderes. É a outorgada. Casada, advogada, inscrita na OAB RJ número tal, portadora da carteira de identidade número tal, expedida pelo Detran Rio de Janeiro, inscrita no CPF sob o número tal, com endereço eletrônico tal, com escritório localizado na rua 22 de novembro, 4000 Bararal, Aldeia Velha, cidade do Caxias, estado do Rio de Janeiro, tarará. Contratante é o outorgante, quem está dando os poderes. Brasileiro solteiro é Frederico Fritz, brasileiro solteiro, auxiliar administrativo, portador da carteira de identidade número tal, expedida pelo Detran, inscrito sobre o CPF número tal, com endereço eletrônico tal, residente domiciliado na rua Cesário de Mello, número 50, Casa A, Campo Grande, Rio de Janeiro, certo tal. Já temos aqui outorgante e outorgado. Quais são os poderes? O contratante deseja mover uma ação judicial em face da empresa Ponto Quente, tendo em vista que adquiriu um sofá no início do mês de junho e até o momento não houve a entrega do produto.
deseja cancelar a compra no valor de R$ 1.000 e pleiteia danos morais pela situação ocorrida. Então, vocês vão elaborar, ao invés de fazer o relatório, esse não vai ser relatório, esses vocês vão elaborar a procuração com essas informações para a entrega no final do semestre. Quando você for apresentar seus relatórios, você vai apresentar a confecção dessa atividade. E quando eu vou corrigir? Eu vou corrigir na próxima aula. Então, sempre que eu começar, vou passar uma atividade para vocês fazerem a sua petição ou fazerem a sua atividade. Na aula seguinte, vocês vão guardar, vão fazer as correções. Pode fazer errado, não tem problema não. Eu quero que vocês tentem fazer. Vão fazer as correções na aula, vai fazer a sua atividade. Na aula seguinte, eu já começo a aula corrigindo a atividade da aula passada. Então, na próxima aula, eu vou falar sobre contrato de honorários, só que a primeira coisa que eu vou falar antes de contrato de honorários é corrigir a procuração. Como ficou a nossa procuração? Entenderam? É essas atividades que nós vamos fazer de semana a semana. Fazendo atividade, vocês corrigindo e guarda para juntar no relatório que vocês vão apresentar das trilhas de aprendizagem. Tá ok? Bom, são 10 para 1, são 12h47. Foi um prazer estar com vocês. Eu espero ter alcançado o mínimo necessário para vocês terem uma noção de como fazer. Na aula que vem, vamos fazer a atividade, vamos mostrar a feitura da procuração e vamos tirar algumas dúvidas caso vocês tenham. Caso você tenha dúvida, como fazer, professor? Você vai ver aí nessa sala de gravação, né? Você pega, faz a pergunta aí, que na próxima aula eu vou responder. Tá ok? Fiquem com Deus, um bom resto de semana, boa quarta-feira e estuda, gente. Vamos estudar porque a vida não é mole, a vida precisa ser levada a qualquer custo e a qualquer preço. Tá ok? Foi um prazer estar com vocês. Vamos parar a gravação inicialmente. Deixa eu pegar aqui a gravação para parar. Oh, meu Deus, não parou. Parar a gravação. Vai. Isso. Parar a gravação. Parar a gravação.